Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu tô aqui hoje pra gente poder conversar um pouquinho sobre as principais dúvidas, perguntas que eu recebo, principais dificuldades que vocês fisioterapeutas encontram quando vão atender pacientes idosos com instabilidade postural e risco de quedas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Larissa Viveiro, eu sou fisioterapeuta, sou especializada em fisioterapia e gerontologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou doutora pela mesma universidade. Eu tenho dedicado meus últimos 2 anos a ensinar fisioterapeutas a se tornarem mais seguros durante os atendimentos aos 60+, com risco de quedas, e desenvolvi um método que é o método Larissa Viveiro de prevenção de quedas, e junto com ele vieram outros cursos também que eu ofereço online, e tenho a oportunidade de dar aula em várias pós-graduações pelo Brasil. Sou mãe da Larinha, que tem 4 anos, quase 5, indo ali para 5 anos de idade. Sou esposa do Paulo Viveiro, Paulinho Viveiro, na verdade, para quem o conhece, ele é trompetista, e eu também sou pianista nas horas vagas, e eu sempre falo quando essas horas elas existem. Então bora lá para o conteúdo que eu preparei para vocês hoje aqui. Eu reuni as principais dúvidas, as principais perguntas que vocês sempre me mandam, principalmente lá no meu Instagram, nas caixinhas, por direct e tudo mais, ou até no meu WhatsApp, e a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas questões aqui. Tô com o meu computador aberto para eu não me perder e bora lá. Primeira pergunta, primeira dúvida que eu recebo muito: o que é uma queda? Então, para a gente poder começar, respondendo essa pergunta, eu tenho que dizer para vocês que queda não é somente queda ao chão. Então, quando a gente fala de quedas em pessoas idosas, a gente está falando sobre um conceito muito mais amplo do que somente cair ao chão. Ou a gente tem aqueles pacientes que acabam achando que a queda só é queda quando ela traz consequência. Então, nós, enquanto fisioterapeutas, precisamos ter a definição de queda bem clara na nossa cabeça. Então, quando a gente vai lá na Organização Mundial da Saúde, na própria Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente tem algumas definições importantes, tá? E nessa definição que eu vou falar para vocês, que é baseada da Organização Mundial da Saúde, mas é uma definição descrita desse jeitinho que eu vou falar para vocês pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente tem o seguinte: que queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial em que se estava, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais. Então, e que compromete o equilíbrio, tá? Então, a gente tem algumas questões aí. Então, se a queda ela é uma queda, um deslocamento não intencional, então ela acontece porque alguma coisa externa veio ali. Então, geralmente o paciente, ele ou mesmo perdeu o equilíbrio, ele tropeçou, ou foi empurrado por alguém sem querer durante o momento que ele estava andando no metrô, na rua, enfim. Alguma coisa externa aconteceu, uma perturbação aconteceu, Houve esse deslocamento, que é um deslocamento não intencional, do corpo para um nível inferior à posição que ele estava. Então, eu vou dar um exemplo. Se ele estava em pé, e ele tropeçou e caiu sentado na cama, tá andando no quarto dele, tropeçou na própria barra ali da colcha, da cama dele, e caiu sentado na cama. Ele sentou na cama de uma forma não intencional. Então, ele foi para um nível inferior. Se ele foi para um nível inferior, isso já é considerado uma queda. Então, aquele famoso paciente que vai tentar levantar do sofá e não consegue se estabilizar e cai sentado, ele caiu. E muitas vezes isso passa desapercebido. Se nós, profissionais da saúde, fisioterapeutas, não nos atentarmos a isso, a gente pode perder muitas informações. Então, provavelmente, eu já te digo, você deve estar atendendo muitos pacientes idosos que têm risco de quedas ou que já caíram muitas vezes e você nem sabe, porque ele não te trouxe essa informação ou porque você não soube perguntar para ele. Então, uma forma que a gente tem de perguntar para o paciente, você não vai recitar essa definição para ele, mas se você perguntar: o senhor já caiu alguma vez? Ele vai provavelmente falar para você: olha, não, nunca caí. Aí você tem que entender o que ele entende por queda. Então, dá alguns exemplos. Nunca aconteceu então de o senhor levantar de uma cadeira, cair, tropeçar, sentar na cadeira de novo, ou na cama, ou tá andando, tropeçou e teve que escorar numa parede, senão realmente ia pro chão, alguma coisa assim. A gente precisa dar esses exemplos. E aí, dando esses exemplos, o paciente vai falar: nossa, é verdade, isso sempre acontece comigo. Então, você vai perceber que ele está tendo episódio de queda e nem sabe
que está tendo, né? E se você não perguntasse dessa forma, você já partiria de um ponto ali complicado para você identificar se realmente esse idoso ele está apresentando queda ou não, tá? Então, só para ficar claro, né, esse último exemplo que eu dei também, o paciente tá andando, tropeçou, teve que escorar na parede e foi para um nível inferior. Então, isso também é considerado queda, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer uma das dúvidas, olha que redundante que ficou, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre as perguntas que eu tô respondendo aqui, deixem aqui no comentário. Eu vou aproveitar e já pedir, né? Cliquem aqui em algum lugar vai estar, né? A minha foto, enfim, o nome do meu canal. Cliquem ali, comecem a me acompanhar aqui, sigam o meu canal e, se possível, também ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma informação. Tá bom? A gente vai para a segunda dúvida e pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais, nas caixinhas, tá bom? Que é: como avaliar o risco de queda em idosos? Então aqui, se a gente tivesse, né, uma resposta muito bonita para essa pergunta, eu já ia dizer para vocês vão ter a chave de ouro para abrir um portal maravilhoso, né? Se eu conseguir responder isso. Por quê? Como que a gente avalia o risco de quedas? A gente tem muitos instrumentos de avaliação descritos na literatura, tá? E a gente pode escolher alguns desses instrumentos para compor a nossa avaliação. Mas primeiro de tudo, a gente vai saber se esse indivíduo ele tem risco de cair ou não, conhecendo os fatores de risco para quedas. Tá? Então, se você conhece os fatores de risco para quedas, você é capaz de identificar se esse paciente ele tem o risco de cair ou não, independente de aplicar algum instrumento de avaliação. Tá? Então, hoje, pela OMS, a gente tem 4 tipos de fatores de risco. Então, a gente tem os fatores de risco intrínsecos ou biológicos, que são relacionados ao próprio corpo do indivíduo. Tá? Então, equilíbrio, déficit cognitivo, funcionalidade, então tudo relacionado ao próprio indivíduo, né? As próprias condições de saúde que ele já tem, são considerados fatores biológicos ou intrínsecos. Nós temos também os fatores comportamentais, que são aqueles fatores que se referem aos comportamentos de risco que esse indivíduo idoso ele adota, né, que são um risco para que ele caia. Então, um exemplo é aquele paciente que ele insiste em sempre subir num banquinho para poder trocar uma lâmpada, é um comportamento de risco. Aquele paciente que ele já sabe, né, provavelmente você já deu essa informação para ele, que ele tem que manter os ambientes da casa dele bem iluminados, porque ele precisa enxergar muito bem tudo ao redor dele, né, e aí isso previne as quedas. E mesmo sabendo dessa informação, ele escolhe não acender luzes ou não melhorar essa iluminação dentro da casa. Então, são comportamentos de risco, tá? Outros fatores de risco para queda são os fatores extrínsecos, que a gente conhece como fatores ambientais. Então, tudo no ambiente que oferece um risco para esse indivíduo, eles estão aqui dentro. E a gente tem os fatores de risco socioeconômicos, que eles são preconizados pela OMS também. Então, um paciente que não tem tanta condição de saúde socioeconômica, né, não tem tanto acesso a serviços de saúde, não tem facilidades na vizinhança também de acessibilidade e tudo mais, por conta dessa renda mais baixa, né, desse poder socioeconômico mais baixo. Então, são indivíduos que têm um risco maior, tá bom? De cair também. Então, se você conhece todos os fatores de risco e na hora da sua anamnese você consegue questionar e perguntar sobre todos esses fatores, você já consegue identificar se ele tem um risco ou não. Aí, dentro de cada um desses fatores, a gente tem como quantificar. E aí tem vários instrumentos de avaliação, principalmente lá na área do equilíbrio, né, do controle postural, que a gente pode aplicar. E aí a gente pode ter uma nota ali final e, de acordo com as referências da literatura, a gente pode sugerir para o paciente: olha, de acordo com essa nota de corte que o senhor tem aqui, né, com essa nota, com essa pontuação que o senhor fez, tem na ciência uma sugestão de que o senhor tem um risco mais elevado de cair do que outras pessoas. Então, dessa forma, você consegue mostrar, quantificar para o paciente o quanto de risco ele tem, tá? Então, tentando responder, né, de uma forma
bem sucinta e de uma forma clara aqui para todos vocês. Eu acho que fica simples assim para vocês entenderem e de uma forma bem rápida. Vou só fazer um parêntese, né? Todas essas 15 perguntas que eu vou responder hoje aqui nesse vídeo, eu poderia fazer um vídeo específico para cada uma delas, né? Uma aula específica para cada uma delas, para que a gente converse sobre cada um desses detalhes especificamente. E provavelmente eu vou fazer, tá bom? Mas hoje eu quero dar esse panorama geral para vocês e responder essas principais dúvidas de uma forma rápida, senão a gente vai ficar aqui no vídeo, sei lá, mais de 2 horas e não vamos terminar de falar todos os assuntos, tá certo? Bom, vamos para a terceira pergunta. Então, outra pergunta que eu recebo muito: todo idoso tem risco de cair? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar: é normal cair depois dos 60 anos de idade? Então, o que eu já tenho de bate-pronto aqui para falar para vocês: não é normal cair depois dos 60 anos de idade. Então, todo idoso tem risco de cair? Se a gente pensar em todas as pessoas do mundo, não só os indivíduos idosos, todos nós temos risco de cair, dependendo do que a gente for fazer. Então, eu tô na rua, né, e aí só o fato de eu levantar aqui dessa cadeira, só o fato de eu colocar o pé na rua, eu sofro algum tipo de risco, né? Eu tenho algum tipo de risco em algum grau. Então, assim, todos nós, dependendo do que eu for fazer, eu tenho um risco mais elevado ou não de cair. Então, o exemplo que eu dei agora há pouco, né, do comportamento do idoso subir no banquinho para trocar uma lâmpada, eu, com 34 anos, se eu subir numa escadinha para trocar a lâmpada, eu também corro o risco de cair. Mas a diferença entre a minha pessoa, né, e uma pessoa idosa é que a chance de eu desenvolver alguma consequência mais grave é muito menor do que um indivíduo idoso. E também tem uma outra questão, uma outra justificativa. A chance que eu tenho de conseguir recuperar o meu equilíbrio ou de ativar reações frente ao desequilíbrio que eu vou sofrer é muito... A chance que eu consiga, né, recrutar essas reações é muito maior, né? São muito maiores do que um indivíduo idoso. Então, assim, nem todo o paciente idoso tem o risco efetivo ali de cair, segundo as notas de corte que a gente tem na literatura, né? Se a gente for aplicar, fazer todas as avaliações, aplicar os instrumentos ali que a gente tem descritos, ele pode vir com uma nota muito boa. Então, aquele idoso robusto, aquele idoso que faz atividade física, aquele idoso que se preocupa com a saúde dele, tá tudo em dia. Então, esse é um indivíduo idoso que muito provavelmente ele não vai ter o risco de cair atestado por um instrumento ali de avaliação de equilíbrio, por exemplo. Mas ele pode ter outros fatores ali influenciando e que podem colocar ele em situação de risco, tá certo? Então, tem outro detalhe que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte: apesar de nem todos os idosos terem o risco de cair efetivamente, o fato de ser uma pessoa idosa, o fato de estar mais à frente no processo de envelhecimento do que eu, do que nós, pessoas mais jovens, faz com que ele tenha, sim, mais chance de cair. Mas não quer dizer que ele tem mais risco naquele momento, dependendo de como estiver, né, a situação dele de vida, né, como estão os hábitos dele e tudo mais que eu já falei, tá certo? Então, o processo de envelhecimento senescente, que é o envelhecimento fisiológico, ele faz com que o corpo dessa pessoa idosa fique mais suscetível a desequilíbrios, tá? A desequilíbrios e a chance dessa queda acontecer. Mas não necessariamente todos os idosos têm risco de cair. Independentemente disso, né, ou apesar disso, é muito importante que a gente avalie o controle postural e o equilíbrio e a ocorrência de quedas em todos os pacientes, tá? Justamente pelo fato de que o processo de envelhecimento pode favorecer a ocorrência de quedas e pode piorar sim o equilíbrio, mas não é um sinônimo, né? Todo idoso tem risco de cair, todos nós temos, né, em algum grau. Então a gente precisa avaliar muito bem essas questões, certo? Se ficar qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, me mandem mensagem lá no direct no Instagram, fiquem à vontade. Vamos então, ó, a gente já passou 3 perguntas, vamos para a 4ª pergunta agora. Quais os melhores exercícios para a prevenção de quedas?
E aqui, gente, eu acho que todo mundo fica nessa ansiedade de querer saber, que tipo de exercício eu faço? Eu sei que desde que a pandemia começou, a gente tem muita essa ansiedade no digital de ver coisas, né? De ter ideias. Então, muitas vezes eu vejo muitas colegas se desvalorizando. Porque eu não sou tão criativa. Porque como é que eu consigo ficar mudando muito exercício? Como é que eu posso fazer isso, fazer aquilo? Então, existe essa ânsia, né, por querer fazer algo novo, por querer ser muito criativa, por querer, usar cores, né, coisas diferentes. E eu já quero aquietar o coração de vocês e dizer, fiquem calmas, tá? O que vai determinar se um exercício é melhor do que o outro é o seu raciocínio clínico. Tenha isso em mente. Pode parecer que é muito simples e fácil para eu falar aqui, mas é a pura verdade. Então, de nada adianta você ter equipamentos coloridos, fazer um vídeo bonito, né, para rede social, se você não tiver um raciocínio clínico por trás. Se tudo que você está propondo não tem coerência, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de evidência científica em relação a intervenções, exercícios para a prevenção de quedas? A gente tem o seguinte, né? Os últimos guidelines, as últimas revisões sistemáticas, elas falam que o treino de marcha, o treino funcional, né, junto com o fortalecimento muscular e o treino de equilíbrio, são 3 tipos ou 3 modalidades aí de exercícios, de treinamento que tem evidência padrão ouro, são padrões de referência para prevenção de quedas. Então, isso quer dizer que pacientes que tenham risco elevado ali de quedas, a gente precisa de alguma forma fazer treino de equilíbrio, treino de marcha, treino de fortalecimento e treino funcional. Então, são 3 tipos, ou se a gente pensar em 4 tipos de treinamento, que são essenciais para a prevenção de quedas. Agora, eu posso sair fazendo da forma que eu quiser? Não. Tá? Então, como eu falei aqui nessa introdução para responder essa 4ª pergunta, a gente precisa ter um raciocínio clínico adequado. Então, de acordo com a necessidade do meu paciente, eu vou trabalhar, né, o equilíbrio de uma forma. Então, se é um paciente que a dificuldade principal dele quando eu avalio o equilíbrio é em integrar, por exemplo, o sistema vestibular, eu preciso trabalhar com olhos fechados e superfícies instáveis. Por quê? Muito provavelmente, diante da minha avaliação, quando ele integra o sistema somatosensorial e visual, tá tudo bem, né? Se eu tiver, né, falando um pouco grego sobre integrações sensoriais e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essas questões. Então, vocês podem acessar, eu vou deixar aqui a sugestão aqui em cima, vocês podem acessar para poder assistir e entender um pouquinho mais sobre o que eu tô falando. Eu tenho uma live no Instagram também que eu fiz junto com a Juliana Tomé. Tem algumas lives mais antigas também sobre o assunto. Vou tentar deixar aqui embaixo na descrição do vídeo sugerindo para vocês, tá? Então, esse exemplo que eu dei do sistema vestibular, um paciente que tenha dificuldade de integrar isso, então eu posso abusar um pouco mais, né, de treinamento de equilíbrio com olhos fechados, superfície instável, movimentação de cabeça. Agora, se é um paciente que ele não consegue nem ficar numa base fechada, né, de olhos abertos, quanto mais numa superfície instável, né? Base fechada numa superfície firme. Então, nesse paciente, eu vou ter que voltar um pouquinho. Então, de repente, com ele, superfície instável não vai ser logo de cara o que eu vou focar. Porque eu preciso desafiar o equilíbrio dele, mas eu preciso desafiar dentro das habilidades que ele tem ali. Então, se para ele uma posição Romberg ou uma posição tandem ou semitandem já é um desequilíbrio muito grande, eu vou começar ali. Eu vou começar em bases diferentes e daqui a pouco a gente até fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu começo com bases diferenciadas, né, com diminuição, né, redução dessa base para depois pensar em ir para superfícies diferentes. Tudo bem? Então, os melhores exercícios descritos na literatura e que tem evidência científica para prevenção de queda são treinos de marcha, funcionais e fortalecimentos, né, musculares e treino de equilíbrio, tá bom? Uma modalidade aí de exercício que a gente tem também, que é uma modalidade muito bem descrita na literatura porque alguém se interessou em investigar e tem vários ensaios clínicos, é o Tai Chi Chuan. Então,
Tai Chi tem muito treino de equilíbrio, por isso que a gente tem vários estudos que são feitos e que mostram, né, esse padrão de referência também em relação ao Tai Chi. Tudo bem? Vamos partir então agora aqui para o item, para a pergunta 5, ó. A pergunta 5 é o seguinte: exercícios em superfícies instáveis são bons para evitar quedas? Então, meio que eu já falei um pouquinho disso na pergunta anterior. Então, vamos lembrar o seguinte: exercícios em superfícies instáveis, eles estão desafiando bastante o sistema vestibular. Então, de uma forma bem rápida, eu vou lembrar para vocês, né? O controle postural, né? Ele envolve a integração de 3 sistemas sensoriais. Então, a gente tem o sistema vestibular, o sistema visual e o sistema somatosensorial. Então, a gente tem as particularidades de cada um desses sistemas e o sistema vestibular, quando a gente coloca o indivíduo em superfície instável e principalmente de olhos fechados, a gente tá o quê? A gente está imprecisando esse sistema. Se os olhos estão abertos, aí a gente está imprecisando o sistema somatosensorial, tá? Então a gente deixa impreciso esse sistema na hora que o indivíduo está nessa posição para tentar se equilibrar. Eu sei, né, que muitas pessoas chamam o treino em superfície instável de treino proprioceptivo. A gente tem uma carga aí do pessoal da ortopedia que fala muito sobre isso. Mas a gente não está treinando o sistema proprioceptivo em si quando a gente pensa em controle postural. A gente está desafiando esse sistema e não treinando ele ali, né? A gente deixa ele impreciso. E daí, quando a gente deixa esse sistema impreciso, a gente precisa trabalhar os outros, né? Então, eu estou imprecisando esse sistema e aí eu preciso fazer com que o meu sistema vestibular e o visual, eles deem conta ali do recado se eu tiver de olhos abertos, tá certo? Agora, vocês podem estar me perguntando, que eu recebi perguntas assim, Lari, mas então agora com a Copa, né, e tudo mais, Neymar teve lá a lesão, né, no tornozelo dele, e por que ele fez um monte de treino em superfície instável e tal? Ele tinha pouquíssimo tempo para se recuperar. E ele precisava simular as instabilidades que ele ia ter durante o jogo, né? O solo em que é feito, né, em que os jogadores jogam, né, futebol, é um solo diferente, né? É um solo de grama, não é um solo estável, liso. Então, já é um solo diferenciado, né? É um solo instável. Então, a gente não está pensando só no controle postural em si, mas a gente está pensando na articulação que precisa ganhar estabilidade e ganhar confiança. Então, é uma outra coisa que a gente está falando aqui. Tá bom? E que vocês podem também fazer o gancho quando for tratar os pacientes idosos de vocês. Mas pensando só na superfície instável em si, se ela é boa para evitar quedas, vai depender do que o seu paciente necessita. Então, ela é boa? Porque é um treino de equilíbrio. Mas, é aquilo que eu falei na pergunta anterior, se o seu paciente ele não é nem capaz de ficar na superfície instável e só de reduzir a base na superfície firme ele já cai ou ele já desestabiliza, a gente tem que partir ali, daquele ponto, para depois evoluir para uma superfície instável, senão não adianta nada. Tá bom? A gente ficar só pondo o paciente numa superfície instável se ele não consegue nem reduzir base. Tá certo? Então a gente tem que lembrar desses detalhes. A superfície instável, ela imprecisa o sistema somatosensorial, tá? E aí ela tenta chamar mais o sistema vestibular e visual para trabalhar. Se eu tirar a informação visual, aí eu tô imprecisando, né? O somatosensorial não tem informação visual e eu tô chamando o vestibular para tentar me ajudar de alguma forma ali. Tá certo? Vamos então para a pergunta 6. Lembrando, qualquer dúvida, me mandem aqui nos comentários, me chamem lá no inbox do Instagram. E se vocês ainda não me seguem, por favor, né? Vocês estão até aqui, 6ª pergunta, né, que eu vou responder. Já coloquem aqui para me seguir, para me acompanhar, lá no Instagram também. Coloquem todos os sininhos para vocês não perderem nenhuma informação. Vamos lá para a 6ª pergunta. Essa aqui é
interessante também, né? Os tapetes sensoriais, eles são essenciais para o treino de equilíbrio. Eu vejo muitas colegas confeccionando os tapetes coloridos, tapetes sensoriais, então aquela placa de EVA, coloca uma grama, a placa de EVA, você coloca um algodão, coloca a parte áspera de um velcro, coloca várias tampinhas de garrafa, ou coloca feijões, e aí eu vejo o pessoal usando esse tapete sensorial com o paciente sentado. E fica passando o pé em cima do tapete sensorial. Gente, tudo depende do objetivo de vocês, mas se a gente tá falando em treino de equilíbrio, tapete sensorial assim não adianta nada, tá? Então, vai fazer sentido a gente ter um tapete sensorial se a gente quer aguçar o sistema somatosensorial. Então, a gente fez a avaliação, a gente viu que o paciente não consegue integrar muito bem esse sistema, a gente viu que o paciente ele tem déficit de sensibilidade, ele não consegue perceber muito bem, geralmente ali região plantar, a região do pé dele, então vale muito a pena a gente investir no tapete. Mas vale a pena se a gente for fazer exercícios em pé em cima do tapete, vale a pena se a gente for fazer exercício de marcha, né, com o paciente sobre o tapete em si. Agora, eu sou muito mais fã de palmilhas proprioceptivas do que tapete sensorial. Então, se eu vejo que meu paciente ele tem um déficit ali de sensibilidade, ele precisa realmente com que eu forneça mais essa informação para ele, eu faço uma palmilha proprioceptiva, uma palmilha caseira mesmo, ou eu compro pronta. Hoje naquela loja da Isso Japão, a gente tem algumas palmilhas, né, já prontas com bolinhas. Ou você pode comprar EVA, cortar no tamanho do pé do seu paciente, colocar arroz, feijão, passar um esparadrapo, enfim, para fechar, uma fita crepe, que seja. Então, é possível a gente criar algumas palmilhas bem caseiras ou comprar já pronta se tiver, para poder dar mais informação para esse paciente. Um outro detalhe, a gente pode trabalhar com enfaixamentos também. Então, eu posso fazer um enfaixamento ali na região do pé do meu paciente para que ele perceba mais essa região, né? A gente pode usar também, ao invés de arroz ou feijão, eu posso colocar a parte do velcro que é mais áspera e grudar nessa palmilha. A própria palmilha de um tênis do paciente, eu posso grudar isso na palmilha dele. Mas tudo é interessante se ele tiver descalço também, para que ele sinta todos esses estímulos. Tá bom? Mas sim, tapetes sensoriais, né, respondendo aqui, eles são interessantes, né? Eles podem favorecer o treinamento de acordo com essas informações que eu tô dando pra vocês, mas não, eles não são essenciais, tá? Então, a gente consegue trabalhar sem eles, com certeza. Próxima pergunta. Pergunta 7 aqui que eu recebo bastante, né? O controle postural é a mesma coisa que equilíbrio? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, didaticamente, né? Controle postural, o equilíbrio, ele é um dos objetivos do controle postural. Então, no controle postural, a gente tem dois principais objetivos ali, que é a orientação e o equilíbrio propriamente dito. Então, a orientação que a gente tem pela integração desses sistemas sensoriais, que mandam informação para o nosso sistema nervoso central, para que ele possa realmente manter o corpo em equilíbrio. Então, o equilíbrio faz parte, é um dos objetivos do controle postural, mas no geral a gente acaba usando como se fosse a mesma coisa, mas ele está dentro do controle postural em si. Então, quando eu falo de controle postural, eu estou falando muito mais sobre todos os componentes que envolvem esse controle. Estou falando de sistema nervoso central e estou falando de todas as respostas que o nosso sistema nervoso central evoca para que a gente consiga manter o equilíbrio. Quando eu falo de equilíbrio, eu falo muito mais sobre a manutenção, né, da nossa base de apoio dentro dos nossos limites de estabilidade, que é a versão ali de definição de equilíbrio mais bonita e didática que a gente encontra nos livros. Então, a nossa base de apoio é o nosso pé, e os nossos limites de estabilidade são os limites em que eu, com os dois pés no chão, se eu me movimentar sem tirar os pés do chão, é onde eu consigo, né, ter esse movimento aqui, se a gente pensar como se fosse um pêndulo, sem tirar o pé do chão, é até onde eu consigo fazer essa movimentação. Quando eu saio dos meus limites de estabilidade, muito provavelmente eu tenho que mudar a minha base de apoio, e é quando a gente geralmente dá um passo e tudo mais. Então, de uma forma didática, é essa definição, tá bom?
aqui para pergunta 8. O que a gente precisa avaliar após uma queda? Então, a gente tem alguns componentes importantes, né? Muitas vezes, nós fisioterapeutas, nós somos chamados, né? O paciente entra em contato com a gente, ou um familiar, enfim, para o quê? Para dizer, olha, meu pai tá caindo muito e eu preciso que você venha aqui para fazer uma avaliação, eu quero que ele não caia mais. Eu preciso entender o que está acontecendo. Ou o paciente fala, o familiar fala, ai, meu pai, minha mãe, né, ou eu mesmo tô perdendo equilíbrio com frequência, ele nem reconhece que é uma queda. E eu quero saber o que eu posso fazer, eu não aguento mais ficar desequilibrado. Então, são dois cenários ali que a gente tem, né? E geralmente o paciente chama depois que essa queda já aconteceu. Pode ser que durante o período que a gente está tratando esse paciente, a gente vá vivenciar uma queda, ou durante o atendimento, que a gente não quer que aconteça, mas também isso pode acontecer, sei lá, estou acompanhando o paciente, eu vou lá de segunda e quarta, e aí de repente na sexta ele sofreu uma queda. Quando eu chego lá na segunda, eu preciso saber o que avaliar após essa queda acontecer, tá? E quando vocês também, isso pensando em pacientes que vão até um ambulatório, uma clínica, ou você vá até a casa dele, mas se a gente tem pacientes que caem dentro do ambiente hospitalar ou dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, a gente tem o seguinte, a gente precisa notificar essa queda. Então, logo após a queda acontecer, a gente tem algumas perguntas importantes a se fazer. Então, logo após a queda, ou queda no final de semana, você chegou para atender segunda, o paciente está te relatando, a gente tem que entender. Primeiro, tá, como que o senhor caiu, né? Então, a gente vai perguntar ao paciente, como que foi essa queda, né? O que o senhor estava fazendo no momento da queda, ou antes de a queda acontecer? Então, ele tem que contar pra gente qual foi o mecanismo. Olha, eu estava fazendo tal coisa, e aí acabou que eu caí. Aí, de repente, o paciente não conta nada, o que ele sentiu, né? O que o senhor sentiu no momento que ia cair? Sentiu alguma coisa? Não sentiu nada? Então, para a gente poder entender se teve algum outro componente, como, por exemplo, um desmaio, né? Sei lá, ele passou mal porque a pressão caiu e, de repente, desmaiou e ele caiu. Ou não, olha, simplesmente eu caí. Não, eu tropecei em um tapete que tinha na minha casa. Não, eu estava usando um chinelo, tá? Então, a gente tem que entender o mecanismo. Como que essa queda aconteceu, o que ele estava fazendo antes da queda acontecer e se ele sentiu alguma coisa durante a queda. Junto com isso, vale muito a pena a gente querer saber qual foi o ambiente, onde ele estava, né? Qual calçado ele estava vestindo, qual a roupa que ele estava vestindo. Foi de dia, foi de noite, como que estava a iluminação do ambiente. Então, todas essas perguntas são importantes. Depois da queda, quanto tempo o senhor ficou caído? O senhor conseguiu levantar sozinho ou teve ajuda de alguém? Esses detalhes são importantes também. Aconteceu alguma coisa? Bateu em algum lugar? Né? Ficou com algum hematoma? Né? Sentiu alguma dor logo na sequência da queda? Então, todos esses detalhes são imprescindíveis para que a gente pergunte, para a gente poder entender todos esses mecanismos, tá bom? Vale a pena ter um formulário de notificação de quedas, mesmo que você atenda em domicílio. E esse formulário de notificação de quedas, muitas vezes você pode deixar na casa do paciente. Você ensina o próprio paciente, ou familiar, ou cuidador, a aplicar, né, esse formulário, a poder descrever e para que ele lembre na hora que aconteceu, bom, caí, então deixa eu anotar tudo o que aconteceu, porque daí a gente consegue ter mais informações. Muitas vezes essas informações se perdem, porque o paciente caiu, sei lá, na sexta-feira, você vai segunda e já não lembra muitos detalhes. Se ele preenche esse formulário na hora que ele caiu, fica muito mais fácil de a gente ter detalhes e a gente, para que a gente compreenda melhor como que foi todo esse mecanismo, o que a gente pode fazer para evitar novas quedas, tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos para nossa 9ª pergunta, dúvida que eu recebo com uma certa frequência, né? O fisioterapeuta faz treino cognitivo? Eu vejo muitos colegas, né, colocando, fiz um treino de equilíbrio, treino de marcha associado com treino cognitivo, assim, assado. Não, gente, a gente não faz treino cognitivo, mas a gente faz uso da dupla tarefa durante alguns exercícios. Então, a dupla tarefa, ela é importante no treino de equilíbrio? Sim!
Então, dentro de alguns instrumentos de avaliação, principalmente ali o TUG, né, o Time Up and Go Test, que é aquele teste que o paciente começa sentado, levanta, anda 3 metros, vira, volta, senta, a gente marca o tempo, a gente consegue fazer esse teste com dupla tarefa, em condição de dupla tarefa. E a gente pode fazer, geralmente a gente faz com dupla tarefa cognitiva, para a gente poder entender o quanto a tarefa cognitiva influencia no controle postural desse indivíduo. Será que ele fica mais lento? Será que ele para tentar fazer a tarefa cognitiva e ele deixa de fazer a tarefa primária, que seria a tarefa ali do controle postural em si? Então, é muito importante a gente avaliar isso também quando a gente pensa em controle postural e incluir isso no nosso treinamento. Mas a gente não deve, e não é da nossa alçada nem da nossa competência, fazer treino cognitivo. Então, sentar com o paciente, ficar fazendo só um treino cognitivo ali com ele e, enfim, não associar isso de alguma forma dentro da dupla tarefa. Então, nós fisioterapeutas, a gente associa a dupla tarefa durante os nossos treinamentos e a gente não para fazer o treino cognitivo em si, tá? Então, tomem bastante cuidado, porque assim, o treino cognitivo, ele é domínio das terapeutas ocupacionais, dos terapeutas ocupacionais e dos neuropsicólogos. Então, não somos nós fisioterapeutas que fazemos treino cognitivo. A gente pode fazer rastreio cognitivo para entender o que está acontecendo, comunicar para a equipe multidisciplinar e conversar de que formas que a gente pode associar o treino da dupla tarefa para favorecer outros treinos que os colegas vão fazer. Tá certo? Bom, partindo para a 10ª pergunta agora. Então, aqui um outro detalhe que eu recebo muito. Andador de rodinhas é seguro para pacientes idosos? Nossa, já recebi tanto essa pergunta. Tem muitos colegas que têm preconceito com o andador de rodinhas. Tem muitos colegas que morrem de medo de prescrever andador de rodinhas. E tem muitos colegas que nem sabem como prescrever e para que serve e tudo mais. Então, dependendo, né, do caso do paciente que a gente está avaliando, que a gente está atendendo, os dispositivos auxiliares de marcha, eles são essenciais para que a gente barre a ocorrência da queda. Então, não é legal e nem é bom, na verdade, o paciente ficar caindo. Então, se o paciente está apresentando muitas quedas, são as quedas recorrentes que a gente chama, então, no último ano ele caiu 2 ou mais vezes, né? Ele é considerado pela literatura científica como um caidor recorrente, que a gente chama em inglês recurrent faller. Se ele é classificado assim, se ele é considerado esse tipo de paciente, a gente precisa barrar essas quedas. E muitas vezes, né, eu vejo essa ânsia também dos colegas para resolver o problema de equilíbrio do paciente sem o dispositivo. E tem até uma questão assim de ego, nossa, tá vendo? Eu consegui melhorar o equilíbrio dele sem o dispositivo auxiliar de marcha, né? Pode ser que tenha esse pensamento, né? Algum colega, né, tenha esse pensamento. Mas não, gente, a nossa segurança em atender esse indivíduo idoso, a nossa segurança em propor segurança para ele, reside no fato, às vezes, de incluir e prescrever um dispositivo auxiliar de marcha. E para alguns casos específicos, o andador fixo, que é aquele que tem que ficar tocando para frente, ou o articulado, que é aquele que a gente não precisa levantar, mas dá para articular, eles não são fáceis do paciente utilizar e trazem mais risco ainda. Eu vou dar um exemplo. Aqueles pacientes clássicos que não têm reação de equilíbrio nenhuma posteriormente, né? Então, é aquele paciente que se eu der um andador para ele fixo, ele vai ter que levantar. Nisso que ele levanta para tocar o andador para frente, ele teve um deslocamento, né? Do centro ali de massa para trás, e ele não vai recuperar, ele não vai ter estratégia nenhuma adotada ali. Então, o andador vai ser um risco a mais para ele. Se ele conseguir usar o articulado, pode ser que eu pense no articulado, mas de repente é um paciente que mora dentro de um apartamento apertado. Então, o andador de rodinha, e geralmente aquele andador de 3 rodas, que ele é mais compacto, talvez seja mais interessante para ele. Aí, o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar como que está a cognição desse paciente, para que ele consiga utilizar, se ele entende bem que dá para utilizar o freio, caso algum acidente aconteça, um desequilíbrio maior aconteça também. Mas,
é seguro. Dependendo do caso que você for avaliar, que você for prescrever, o andador de rodinhas é seguro. Então, tudo vai depender de caso a caso. Algo que eu falo muito quando a gente conversa de dispositivos auxiliares de marcha e quando eu dou aula sobre esse assunto, é que eu posso, enquanto fisioterapeuta, achar que um andador ou que uma bengala, enfim, é o ideal para o paciente. Mas eu só vou saber a hora que eu testar também. Então, você com seus conhecimentos, você imagina que é importante, porque você já tem conhecimento, você já tem experiência, mas muitas vezes na prática, quando você vai testar com o paciente, não rola. Então, a gente tem que ser capaz de ter essa diversidade, tá? De informações frente aos dispositivos auxiliares ali de marcha, para que a gente seja capaz de testar esses dispositivos com os pacientes, tá? E que a gente seja capaz de julgar se esse dispositivo está sendo interessante ou não para ele, tá bom? Então é importante que a gente preste atenção nesses detalhes em si. Bom, seguindo aqui então para a 11ª pergunta, e que eu recebo muito também, e que eu causei polêmica na primeira vez que eu falei sobre esse assunto, é o seguinte: a SPPB avalia risco de quedas? O nome dessa bateria, né, desse instrumento é Short Physical Performance Battery, mas geralmente as pessoas conhecem como SPPB. É um instrumento super famoso, muito utilizado dentro da gerontologia. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não tô aqui para criar nenhuma polêmica, não tô aqui para fazer com que você pare de utilizar. Mas eu venho estudando, a minha tese de doutorado foi baseada nisso, tá? Então eu posso dizer com uma certa propriedade e autoridade até nesse assunto para vocês que a gente tem propriedades de medidas de instrumentos de avaliação. E o nome disso se chama, tem a ciência por trás disso, é a psicometria. E quando a gente pensa em modelos psicométricos e quando a gente pensa em qualidade psicométrica, né, de como o instrumento ele foi criado, qual que é a estrutura desse instrumento de avaliação, como que é feita a pontuação dele, eu posso falar logo de cara para vocês que a SPPB não é uma boa ferramenta para isso. Por quê? E vou dar alguns motivos, tá? Ela tem 3 componentes. Um componente de equilíbrio, um de velocidade de marcha e um de sentar e levantar, que é o desempenho de membros inferiores o mais rápido que puder durante 5 vezes. Então, são 3 componentes. Ela é dividida em 3 componentes, então a gente chama de domínios dentro da ferramenta. Quando a gente tem um instrumento com uma qualidade metodológica boa, uma qualidade psicométrica boa, ele precisa ter, quando ele tem domínios, cada domínio tem que ter no mínimo 3 itens. Na SPPB, só o primeiro tem 3 itens, os outros 2 têm 1 item só cada um. Então, logo de cara, ela não deveria ser dividida em domínios. Outra questão, todos os itens dentro de um instrumento de avaliação, eles devem ser pontuados da mesma forma. Isso não acontece aqui, tá? Então, dentro da SPPB, a gente tem no componente 1, a gente tem uma pontuação para o item 1 do componente 1 e outra pontuação para o item 2 e 3. Quando a gente chega aqui no componente 2 é outra pontuação e quando a gente chega aqui no componente 3 é outra pontuação. Então, por conta dessas questões, do ponto de vista metodológico e psicométrico, a gente nem deveria considerar ela como um instrumento que avalia qualquer coisa, né? Principalmente o risco de quedas. Agora, Larissa, mas aí eu não vou mais usar SPPB? Bom, se você quiser usar SPPB, eu recomendo que você use os itens separadamente e não os itens juntos como um instrumento de avaliação, tá bom? Vamos partindo aqui para a finalização. Ó, temos mais 4 dúvidas aqui que eu selecionei. Então, temos aqui, ó, pergunta de número 12. Só colocar o paciente na função específica já é suficiente para prevenir quedas? E eu já vou ser bem prática, rápida e direta. Não, né? Então, só, né, o paciente ele tem dificuldade para andar, tem desequilíbrio ao andar. Eu só ficar andando com ele não vai adiantar.
Então, né, se ele desequilibra na hora de levantar e sentar, eu só ficar levantando e sentando com ele, não. Então, eu tenho que identificar o que está acontecendo, por que ele desequilibra na hora que ele está andando, né? O que eu preciso estimular do controle postural dele para que ele melhore o padrão dessa marcha. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer o quê? Um trabalho antes de colocar ele na função, não adianta só ficar colocando na função, tá? Tá certo? Então, assim, o paciente, sei lá, ele tá desequilibrando porque ele não tá usando uma musculatura adequada, porque ele não tá ativando uma sinergia específica. Então, a gente vai ter que considerar esses detalhes, fazer um trabalho primeiro desses detalhes para depois caprichar no treino da função, porque de nada adianta eu treinar uma função que tá errada e eu reforçar isso pro sistema nervoso central do meu paciente. Olha, tá errado, ele tá desequilibrando, mas vamos treinar que uma hora vai melhorar. Não. Se eu não der os caminhos pelos quais ele precisa melhorar, isso não vai ficar bom, tá? Pergunta de número 13. Como treinar ajustes antecipatórios em pessoas idosas, em pacientes idosos? A gente tem diversas formas de treinar ajustes antecipatórios, então a gente tem que entender em qual momento de ajuste antecipatório o paciente está tendo desequilíbrio. Então, vamos supor no exemplo de levantar. Então, o paciente que ele levanta da cadeira e ele não consegue se estabilizar em pé e aí ele cai. Então, eu tenho que entender como que ele está iniciando o movimento, como que ele prepara, como que ele se antecipa a essa atividade funcional. Então, eu preciso entender esses detalhes. Então, de repente, o paciente ele não consegue se estabilizar porque ele levanta lá de trás da cadeira, ele não favorece mecanicamente o corpo dele para se estabilizar. Então, eu preciso treinar isso. Então, toda vez que o senhor for levantar, a gente tem que vir mais para frente para já preparar melhor a musculatura e o controle postural que o senhor vai ter. Então, isso é uma forma de treinar ajustes antecipatórios. Outra forma é a gente já criar um exercício específico e aí a gente já fala para o paciente, ó, eu vou te empurrar, então se prepara para que você fique equilibrado. Então, isso é um outro exemplo, né, de que forma a gente pode treinar esses ajustes. Aqui dá uma super aula específica, um vídeo só sobre isso, para a gente mostrar vários exemplos. E eu vou deixar até anotado aqui para eu poder fazer para vocês e colocar vídeos práticos também, né, desses treinos para vocês entenderem um pouquinho melhor. A pergunta seguinte, não por acaso, é como treinar estratégias de equilíbrio nos pacientes. Então, a gente tem classicamente, didaticamente, 3 estratégias específicas ali de estratégias até reativas, né? Que são a estratégia do tornozelo, a estratégia do quadril e a estratégia do passo. Então, são 3 estratégias que o nosso corpo ele recruta para que a gente se mantenha equilibrados. Tá? Então, como que a gente vai treinar essas estratégias? É uma outra aula também muito legal, dá um vídeo bem bacana, bem longo também, pra gente poder discutir várias questões. Mas, basicamente, né, se eu quero treinar a estratégia de tornozelo, eu tenho que trabalhar com algumas perturbações mais leves, né, não tão intensas. Eu posso trabalhar especificamente a articulação do tornozelo. Eu posso trabalhar fortalecimento desse tornozelo para que essas sinergias elas sejam ativadas durante processos ali de perturbação do corpo do paciente. Se eu tô falando em quadril, eu posso trabalhar todas as musculaturas ali envolvidas no quadril. Eu posso fazer um treino também de pedir para o paciente encostar na parede, ficar com o corpo encostado na parede, as pernas um pouco mais pra frente, e aí vir com a coluna pra frente, desencostando o quadril e depois encostando o quadril lá atrás. Isso é uma forma, né? Então, vou deixar anotado aqui também pra gente fazer um vídeo específico de treino de ajustes antecipatórios e um vídeo específico de treino de estratégias, porque vai ser muito bacana de a gente conversar só sobre isso, porque eu tô vendo aqui que a gente já tá passando aí de 50 minutos já aqui desse vídeo, e eu quero que seja uma coisa bem dinâmica para que vocês consigam visualizar aqui junto comigo quais são essas principais dúvidas, essas principais dificuldades que eu vejo que cada um de vocês tem enfrentado e tem me mandado e ficam curiosos para saber como fazer, né, com tudo isso. Bom, e a 15ª pergunta e última desse vídeo de hoje é a seguinte: quais os riscos que o paciente e eu, enquanto fisioterapeuta, né, vocês, enquanto fisioterapeutas, corremos durante um atendimento de fisioterapia? Gente, se eu conseguisse elencar todos os riscos aqui, nossa, eu ia descobrir, sei lá,
algo muito novo que eu ia conseguir falar pra vocês. Nossa, são não, vou listar todos os riscos. Eu não consigo listar todos os riscos, mas eu consigo dizer pra vocês os principais. E faz parte do nosso atendimento e da nossa segurança enquanto fisioterapeuta atendendo esses pacientes idosos com risco de quedas, a gente prever esses riscos, tá? Então, um deles e principal é deixar o paciente cair. Então, se eu não for capaz de organizar bem o ambiente em que eu estou para atender o paciente, me posicionar adequadamente, posicionar o paciente adequadamente, verificar para onde que eu vou fazer uma perturbação, o que o paciente vai fazer, para onde que ele tem uma tendência de desequilibrar e eu não estiver bem posicionada para isso, o paciente pode cair. Isso pode acontecer. Então eu sempre falo que é muito importante, dependendo do que você for fazer, né, você deixar o paciente, se você tá sozinho, não tem um familiar, nenhum cuidador,